Antevisão de Ruben Amorim, esse jogo com o Manchester City. Vamos então recordar, não o jogo de amanhã, porque assim ainda não aconteceu, só acontece amanhã, mas vamos recordar outro momento de glória com quem atingiu precisamente essa glória. Xandão, vamos então à conversa, não é? Estás cansado, vieste há pouco do Brasil, chegaste a Portugal, de propósito para ver este jogo do Sporting. Contavas-me, antes de começarmos o programa, que quando saiu o sorteio, decidiste logo que querias vir ver este jogo a Alvalade. Para quê? Para recordar, porque só que um ponto de ordem. O Xandão veio a rigor, trouxe a camisola, que eu peço ao nosso realizador que mostre agora, a camisola que em 2012 fez história com este 93 nas costas, em que marcou esse golo de calcanhar, e nada melhor do que ao lado dele tem precisamente as chuteiras desse jogo épico, e ele a fazer agora ali uma festinha nesse calcanhar dessas chuteiras que ele trouxe também para connosco recordar esse momento de glória de 2012. Exatamente, aqui está essa chuteira. Obrigada por teres vindo a rigor para falarmos desse jogo. Que semelhanças é que existem? Nenhumas entre este Sporting e aquele Sporting de 2012. Mas as memórias são boas? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Irene. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bom, acredito que com relação às semelhanças, não tem como, né, comparar. Cada um na sua época, a gente está falando de 10 anos de diferença, né, de uma equipe para outra. Então, não há como comparar, mas eu acredito que sim, o Manchester City é o grande favorito, assim como era em 2012. Tem uma das melhores equipes do mundo. Mas o Sporting é o Sporting, né? O Sporting é sempre a entrar em campo com toda a dedicação, vocação e glória para poder tentar sacar, né, o resultado. E eu acredito que amanhã vai ser um jogo especial para mim, principalmente, porque, como você mesmo disse, eu vim especificamente para esse jogo, já primeiramente para relembrar, né, estar novamente ao Alvalade após 10 anos e agora, quem sabe agora sentir a emoção, né, agora como um adepto também do Sporting, né, para essa partida tão especial. Por que é que quiseste voltar a Portugal e quiseste amanhã estar nas bancadas de Alvalade para apoiares o teu Sporting? Olha, porque eu sei o quão foi marcante esse gol na minha carreira e também, eu acredito, na vida também de muitos adeptos, né? Eu, até hoje recebo inúmeras mensagens, né, nas minhas redes sociais a agradecer e a celebrar aquele gol. Muitos que na época era criança, agora já são adultos, e sempre a me agradecer por ter dado aquela vitória e ter dado aquela memória, né, para os sportinguistas. Então isso, quando saiu o sorteio, já de prontidão, eu já comecei a me programar para que eu estivesse aqui presente, né, neste jogo, e graças a Deus deu tudo certo. Eu cheguei a cogitar de não vir, porque eu acabei contraindo o Covid o mês passado, mas já me recuperei 100%, então consegui me preparar para estar aqui presente e reviver esse momento glorioso, mas agora também como adepto. Estamos a ver algumas imagens, algumas das fotografias daquela noite de glória, e é importante também para a equipa do Sporting recordar momentos como este, aquele que tu viveste, para que também eles possam acreditar que é possível derrotar este Manchester City neste primeiro jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Sem dúvida. Eu acho que o futebol é um esporte que proporciona isso, né? Todos já viram muitas vezes acontecer, né, de nem sempre o favorito, né? No Brasil se diz a zebra, acaba surpreendendo e ganhando essas partidas onde a equipe adversária é a grande favorita. E eu acredito que o jogo de 10 anos atrás com certeza vai servir como referência para que este Sporting possa acreditar de que é possível, e realmente é possível, apesar do grande favoritismo do Manchester City. Eu vejo o esporte atual um esporte muito forte, acredito até mais forte do que o esporte de 2012. Acabaram de ser campeão, né, da última época, né, da Liga Nacional. Depois de tanto tempo, isso com certeza traz muita confiança. Se reforçou, está uma equipe muito qualificada, então não tenho dúvida que o Sporting atual vai bater de frente com o Manchester City e vai fazer um grande jogo. Estávamos nós naquela edição de 9 de março de 2012. Precisamente, podem ver agora neste momento esta capa da bola que eu estava aqui a ver.
Armando, para te perguntar, é olhando para imagens como esta que levaram o Sporting à glória na altura com o calcanhar do Xandão, que as equipas portuguesas têm que se apoiar nestas competições com os grandes da Europa? Primeiro, deixa-me só dizer parabéns pelo golo. Muito obrigado. Um golo histórico. Mas sim, sem dúvida que são imagens destas que fazem história. Estas imagens que marcam e que fazem que as equipas, quando vão defrontar equipas poderosas, acreditem que é possível. Isto, no jogo de futebol, nada é impossível. Agora, que vai ser difícil, vai, mas nada é impossível. E acredito que o Sporting, os dois treinadores parece que estão em sintonia na maneira que eles falam, porque o Rubén Amorim dá todos os elogios ao... O melhor do planeta. O melhor do planeta, e o Guardiola dá todos os elogios ao Rubén Amorim. Tem o mesmo estilo de conversa, de muito estilo de conversa, muita humildade ali, mas eles acreditam, o Ruben de certeza que acredita, a equipa do Ruben acredita que é possível fazer história. Como já foi feita no passado, acredito que seja possível. Xandão, daquele teu Sporting, tens um antigo colega que ainda está nesta equipa do Sporting, não é? Sim, o Ricardo Gaio. Sim. Já tiveste a oportunidade de falar com o Ricardo? Não, desta vez não falei com ele. Mas o Sporting já sabe que estás em Portugal, só aqui de referir, o Xandão viajou do Brasil diretamente para Lisboa, onde chegou na manhã desta segunda-feira, por isso é que hoje se pode juntar a nós nesta bola da noite. E o que te perguntava agora é, o Sporting já te contactou sabendo desta tua presença cá em Portugal para esse jogo? Sim, eu recebi um convite para estar fazendo a transmissão pela Sporting TV, pelo camarote da Sporting TV. Então, eu acredito que amanhã vou estar lá do camarote da Sporting TV a fazer os comentários diretamente para a TV do Sporting. Estando no Brasil, tens estado a ver estes jogos do Sporting, não tens? Conta-nos um bocadinho, o que é que tens visto? Eu vejo pouco. Claro, a viver em outro país, a gente acaba consumindo muito mais o campeonato local. Então, vejo muito o campeonato brasileiro. Mas os poucos jogos que eu acompanhei, tenho gostado muito do jogo do Sporting. E vejo mesmo um outro patamar, um outro nível de futebol, né? E eu acredito que tudo isso vem também decorrer da campanha do ano passado, onde se sagrou campeão. Então, vejo que o Sporting, com esses títulos, né, que tem feito, o Mr. Rubén Amorim, com certeza, tem levado o Sporting a um patamar, um nível que há alguns anos já não se via. Então, vejo muito forte o Sporting para essa eliminatória. Naquela noite de 9 de março de 2012, tiveste... Em 2012, 8 de março, sim, dia 9 é o dia do jornal, dia 8 de março de 2012. Tiveste alguma sensação que te levasse a achar que esta glória podia ter chegado? Olha, eu me recordo que na semana do jogo, o último jogo antes dessa partida contra o Manchester City, já tínhamos jogado pela Liga contra o Vitória de Setúbal. E nessa partida a gente perdeu de 1-0 e foi com uma falha minha. Eu fui sair a jogar, o avançado roubou minha bola, fez o gol pro Vitória de Setúbal. Aquele resultado, para mim, realmente foi um momento assim, muito triste, porque eu sabia que aquilo podia me custar a titularidade no jogo contra o Manchester City. E para mim, o jogo contra o Manchester City seria o jogo mais grandioso da minha carreira até aquele momento, sabe? Então, eu lembro que naquela semana, assim que acabou esse jogo, essa derrota frente ao Vitória de Setúbal, o Mr. Sapinto reuniu todo o plantel na academia e, perante todos os jogadores, ele me garantiu que eu era o único que já estava garantido como titular na partida contra o Manchester City. Ele falou que tinha muita confiança em meu futebol e que ele realmente confiava que eu ia dar a volta por cima. Então, aquilo, sem dúvida nenhuma, foi o grande diferencial para que eu pudesse entrar naquele jogo justamente para fazer a melhor partida da minha carreira até ali. Era essa a minha intenção, era esse meu intuito, minha mentalidade. Então, assim, eu vejo que a preparação mental é muito importante e foi o que o Mr. Sapinto fez durante o decorrer daquela semana. E pronto, agora estou a ver os treinadores, né, um elogiando ao outro, o trabalho do outro. Acho que faz bem, né? É o natural a se fazer, mas eu lembro que naquela altura
o Mr. Sapinto utilizou de palavras da equipe do Manchester City, né, mais precisamente alguns jogadores que disseram que não conheciam os jogadores do esporte, enfim, não num tom de soberba, mas realmente talvez por não conhecer mesmo, mas o Mr. Sapinto usou isso como uma arma a favor nossa. Então isso seguramente mexeu com o nosso brio e foi um ingrediente a mais para que entrássemos totalmente focados e prontos para mostrar a todos quem era o esporte e quem eram os jogadores do esporte. Viste algumas dessas imagens também, dizias-me que aquilo mais parecia quase no Brasil, porque no Brasil é também muito esse sentimento de intensidade com que se vê um jogo de futebol. Daquilo que viste ainda antes de chegares aqui a Portugal, com que imagem é que ficaste? Olha, quando eu liguei, conectei a TV, já estava iniciando já aquele tumulto, eu não consegui assistir o jogo todo. E pronto, primeira vez que eu vi, fiquei surpreso, porque estou acostumado a ver isso, né, no futebol sul-americano. Na Europa, dificilmente acontece, né, raramente acontece um episódio como este. Mas, como o Sá falou, ele é algo assim que o sangue ferve. De vez em quando a gente não consegue controlar, né, as emoções, e acontecem, ainda mais um clássico, um derby. E pronto, isso aí às vezes pode passar, mas acredito que a gente precisa tirar lições com isso, né? Tirar lições para... 8 expulsões no total, 6 delas no final do jogo, sendo que 2 são dirigentes, Hugo Viana, Luís Gonçalves, e depois estás a falar de mais 4 jogadores, Palhinha, Marchezinho, Tabata e Pepe. Sendo que 2 destas expulsões, no caso do Tabata e no caso do Pepe, como são contra dirigentes, podem valer mesmo suspensões pesadas de 2 meses a 2 anos. Todos devem refletir sobre aquilo que se passou no Dragão e perceber o que fazer depois disto? Sem dúvida, como eu disse, refletir, colocar a mão na consciência, ver o que realmente fez de errado e tentar tirar lições, porque precisamos evoluir também como seres humanos, como cidadãos, né? Não somente ali, estamos ali como jogadores, mas somos cidadãos também, acima de tudo. E pronto, são atitudes aí lamentáveis que eu estava realmente temendo de que os adeptos pudessem invadir o campo, que infelizmente no Brasil eu acredito que não teríamos essa civilização de não conseguir segurar-se, né? Eu acredito que já teria tido a invasão se fosse no Brasil. Então, parabéns ao público, né? Aos adeptos por não ter tornado essa discussão, esse tumulto, né, numa proporção muito maior. Na grande ligação do Benfica com o futebol brasileiro, quer pelo regresso do Jorge Jesus, que agora já não é treinador, mas que esteve por lá no Flamengo, quer também pela contratação, por exemplo, de Everton de Cebolinha, que muito cá se tem falado sobre a qualidade dele e a integração, e também sobre essa possibilidade de voltar ao Brasil. O que é que tens visto deste Benfica e já agora, destas dúvidas todas em torno de Cebolinha? Olha, sobre o Benfica, realmente não tenho acompanhado, não tenho assistido os jogos do Benfica. Por mais que, pronto, o Jorge Jesus retornou ao Benfica, hoje tem brasileiros, né, o Everton Cebolinha, mas não tenho acompanhado o futebol do Benfica, não posso opinar. Mas o Everton Cebolinha, no Brasil, realmente sempre foi um jogador muito incrível, né? Ele surgiu lá no Grêmio, e muitos a falar nele a nível internacional, realmente chegou a esse patamar. Não sei se está mantendo agora no Benfica, mas pronto, é um jogador espetacular. Acredito que o jogador precisa de confiança. Não sei, talvez se não está a render o que ele rendeu no Brasil, talvez falta um bocado mais de confiança, porque é um jogador realmente diferenciado que, se jogam confiança nele, sem dúvida nenhuma, conseguem sacar o melhor dele. Quem ainda tem idade para jogar, mas que já não joga há 2 anos, é o Xandão. Xandão, o teu último clube foi na Indonésia, a pandemia também te fintou essa vontade de voltar a jogar, a vida pessoal também levou aí outro rumo. Aos 33 anos, já não há espaço para jogar futebol? Pois, minha última equipe foi, como você disse, né, na Indonésia em 2019, no Persija Jakarta. E pronto, acabou meu contrato em dezembro de 2019. Janeiro de 2020, minha esposa engravidou. Já era uma gravidez já muito esperada, já há 10 anos tentando, né, ter filhos.
E naquele momento foi um momento de muita euforia, muita felicidade. Só que ao mesmo tempo que veio toda essa alegria, já veio também um trauma muito grande, porque minha esposa começou a ter sangramentos e pronto, meu mundo caiu naquele momento e eu estava a analisar algumas propostas para dar seguimento na carreira e eu já abortei todas as ideias, todas as propostas que eu tinha recebido naquele momento e dei foco total, prioridade total para aquela situação que minha esposa estava a passar. Foram 4 meses ali a ter sangramentos todos os dias, então foi um momento muito tenso da nossa vida, sabe, pessoal. Estava planejando no meio de 2020 voltar a analisar algumas propostas só que depois dos 4 primeiros meses de gravidez, estava correndo tudo bem a gravidez, só que no meio do ano, em agosto, minha esposa rompeu a bolsa, acabou minha filha nascendo de forma prematura. E então, outra vez, já não tive hipótese de analisar nenhuma situação para dar sequência na minha carreira. Outra vez, meu foco foi totalmente no nascimento da minha filha, onde ela ficou um tempo na unidade intensiva, recebendo o tratamento para ganhar peso e estatura. Mas, graças a Deus, depois de todo esse susto, hoje minha filha está super bem, vai completar 1 ano e meio daqui a alguns dias. E sou muito grato a Deus por ter nos dado esse milagre, né, que é a vitória. E pronto, a época de 2020 toda eu fiquei nessa situação. E então, quando você fica 1 ano sem jogar, e os meus últimos anos como atleta profissional eu joguei poucos jogos, poucos números. Isso pesa muito, né, na hora de um clube te contratar, acaba que sendo um peso muito grande, né, ter jogado poucos jogos nas minhas últimas épocas e a última época, especificamente de 2020, não ter atuado por nenhuma equipe. Então, quando iniciou o ano 2021, eu vi que ia ser muito difícil, né, continuar a disputar em alto nível, enfim, projetos ambiciosos. Então, assim, desde 2021 já vim postergando talvez esse anúncio, né, público. Talvez é a primeira vez que eu tenho falado aqui abertamente sobre isso, mas acredito que em breve eu deva fazer o anúncio nas minhas redes sociais do fim da minha carreira. Já não há muito espaço nem paciência para jogar futebol? Na verdade, eu acredito que o trauma que eu estava passando em 2020 foi superado, graças a Deus. Hoje minha filha está super bem. Mas nessa altura também já relembrei todas as dores que eu já tinha crônica, que quando pensava em retornar à preparação física, as dores já eram muito intensas. Então, acredito que nessa altura eu já comecei a me planejar para fazer outra coisa após carreira, futebol. Eu não tenho, vamos dizer assim, não tenho trauma, não tenho, como posso dizer, remorso ou, enfim, mágoa por estar finalizando minha carreira. Pelo contrário, só tenho alegria, só tenho felicidade e gratidão a tudo que o futebol me proporcionou. Mas eu acredito que nessa altura eu já posso estar finalizando com muita honra de tudo que eu vivi e já me preparar para outros projetos aí profissionais. E lá no Brasil tens 2 treinadores portugueses que muito têm dado o que falar. Abel Ferreira no Palmeiras, que infelizmente não venceu o Mundial de Clubes, mas honrou o cargo que tem no Palmeiras, e agora o Paulo Sousa no Flamengo. Como é que tens visto tanto um como o outro nesse teu futebol brasileiro? Olha, os treinadores portugueses estão com muito sucesso no futebol brasileiro, né? Eu acredito muito pelo que o Mr. Jorge Jesus fez, né, no Flamengo, a conquistar aí títulos importantíssimos pelo Flamengo. E depois do que realmente o Jorge Jesus fez, acabou que atraindo os olhos dos brasileiros para os treinadores estrangeiros, especificamente os portugueses, né? Acredito muito pela facilidade da língua, né, e toda a ideia de jogo que há aqui em Portugal. E tem dado resultado, né? A gente viu o sucesso do Jorge Jesus, o sucesso do Abel Ferreira, onde conseguiu sair campeão da Libertadores, que para nós brasileiros
é o título de maior expressão, assim como a Champions League aqui é a Libertadores lá. E pronto, ser campeão 2 épocas seguidas realmente é um feito histórico e o Abel Ferreira conseguiu isso. Cada vez mais, eu acredito que a escola portuguesa de treinadores vai estar produzindo treinadores para o futebol brasileiro, porque tem sido a tendência e tem dado muito certo. Tu és um apaixonado por Portugal, apesar de estares no Brasil. Voltar a Portugal também é uma das hipóteses para a tua nova vida pós-futebol? Com certeza, eu penso com muito carinho, né, nessa possibilidade. Na verdade, ao longo da minha carreira, sempre, desde que tive por aqui, em 2012, eu e minha esposa sempre conversando entre nós, falávamos, né, que quando eu encerrasse minha carreira como jogador profissional, minha intenção era viver em Portugal e criar os meus filhos aqui, porque é um país que realmente me encantou desde o primeiro momento. Foi muito fácil a adaptação aqui, assim como o Armando falou, né? O sucesso, tanto do treinador como do jogador, é a adaptação, e eu me adaptei muito rápido aqui, né? Poucas semanas já tive a oportunidade de estrear com a camisola do Sporting e consegui, né, ter êxito aqui na meia época que eu fiquei, mais meia época da outra época. E pronto. E eu penso com muito carinho nessa possibilidade, porque eu tenho amigos aqui, fiz muitos amigos portugueses cá em Portugal, e muitas coisas aqui realmente me fascinam, né? A comida é uma coisa que, para mim e minha esposa, a gente, sempre que vem para cá, a gente tenta saborear e desfrutar de tudo aqui, mas até mesmo a forma, né, que a princípio os próprios portugueses, né, como nós vemos como estrangeiros, né, foi um pouco duro, mas depois a gente se habituou, e hoje, né, eu acredito que já sabemos, né, interpretar muito bem, né, um português, porque tem muitos estrangeiros que acabam achando uma forma um pouco, talvez, mais dura de falar, de lidar, mas com o tempo a gente foi vendo como que realmente são os portugueses, são pessoas incríveis, e tanto que temos tantos amigos aqui em Portugal. E pronto, é uma possibilidade, sim, viver em Portugal, quem sabe, futuro breve. Você quer do Armando enquanto jogador e agora treinador. Boa sorte para a tua carreira treinador no Canadá, e também ao Xandão, que veio do Brasil de malas feitas para connosco partilhar esta camisola, este 93 que tem aqui ao pé de mim, e que já lhe vou devolver quando acabar esta primeira parte desta bola da noite, e também essa chuteira que de calcanhar, em 2012, há 10 anos, ele marcou o golo que derrotou o Manchester City e que fez com que o Sporting seguisse em frente na então Liga Europa. Esta terça-feira o Sporting volta a jogar em casa, frente ao Manchester City, e nas bancadas vai ter um adepto especial.